Fala, espaçonauta, é muito bom ter você novamente aqui conosco. Quero te parabenizar pela sua garra em continuar aprendendo, né, em continuar se desenvolvendo. A aula de hoje vai ser uma aula de reforço da aula de ontem, que nós falamos um pouquinho sobre endereçamento IP e máscaras de rede. E é um conteúdo um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil de entendimento, então eu vou desenvolver ele como se nós estivéssemos escrevendo. Creio que assim a gente consiga trazer uma melhor assimilação daquilo que foi apresentado. Então eu vou dar um pause aqui só para me posicionar a nossa webcam aqui e pegar aqui a nossa folha onde a gente vai estar desenvolvendo aí essa próxima aula. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Quando nós falamos sobre a questão do endereçamento de rede, existem vários endereçamentos que são comuns. Tá? Então eu vou escrever um endereçamento aqui que ele é comum, que é o IP 192.168.0. Vou colocar o endereço da rede, que é o final 0, tá? Então esse aqui é o meu endereçamento IP, tá? A minha máscara, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar ela como 255.255.255.0, tá? Então essa aqui é a minha máscara de subrede, tá bom? O que acontece? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Essa numeração aqui, ó, essa numeração, tá? Cada casinha dessa, ela está expresso aqui, a forma com que a gente digita e a gente lê isso está em formato decimal, tá? Então é a forma com que a gente enxerga. Decimal vem de base 10, tá? Como que funciona isso? Como que funciona a questão de bases, tá? Então, a nossa base decimal, ela tem basicamente 10 figurinhas. A primeira figura que eu tenho é essa, depois eu tenho essa, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui, se eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa numeração decimal, ela é decimal porque ela é baseada em 10 figurinhas, tá bom? O que isso significa? Se eu quiser representar o número 0 usando a base decimal, eu utilizo esse cara aqui. Então, esse cara aqui representa o 0, número 0. Esse cara representa o número 1, assim por diante. Esse carinha representa o número 9. Ah, legal, Ivan. E se eu quiser representar o número 10, como é que eu faço? A lógica da base 10, vale para qualquer uma. Base 10, base 2, base 8. Eu pego o segundo, então aqui eu estou na primeira casinha, né? Eu pego a segunda casinha, escrevo ela, e depois eu venho repetindo todos os números para mim fazer a próxima sequência. Então aqui eu tenho 10, depois o 11. Eu vou pegar a segunda casinha de novo e vou repetir essa casinha aqui também, porque eu tô vindo, repito a primeira e depois eu venho fazendo todas as sequências de novo. Então 12, 13 até o 19. Bom, coloquei todas as figurinhas, como que eu faço a próxima numeração? Vou vir para a terceira casinha e começo a repetir de novo. Então, ó, 20 e assim por diante. Então, essa é a forma com que nós representamos os números na base 10. Equivale a mesma coisa para o binário. Então, o binário, que é uma base 2, ele tem duas figurinhas. A primeira figurinha é essa. A segunda figurinha é essa. E acabou. Então, todo número que eu quiser representar, eu vou usar essa lógica que eu usei aqui, ó. Vou usar essa lógica aqui, que é o que? Eu vou representar o 0, então o 0 na base 2 é 0 também. Ah, legal. E o 1 na base 2 é 1 também, porque ele consegue o 0 e 1 representar sem fazer nenhuma outra, sem nenhum outro tipo de trabalho. Mas e o número 2? Como é que eu represento?
vou pegar a segunda casinha, que é essa, tá vendo? Que é o 1, então é a segunda figurinha que eu tenho, vou escrever ele e eu repito agora. Então, eu tenho 0, 1, agora eu tenho o número 2. Então, em binário, 10, 1 e 0 significa 2, na base binária, em 2. Na base 2, né, na base binária, o 1 e o 0 equivale a 2, porque eu só tenho duas figurinhas, a primeira figurinha representa 0, a segunda figurinha representa 1. Se eu quiser representar um número maior do que esse número aqui, eu preciso colocar ele e repito as figurinhas que eu tenho. Nesse caso 3 vai ser 11, por quê? Porque eu peguei o número 1, né, que ele está aqui, já usei o 0 que era o 2, vou usar o 1 agora, que significa o 3. Tá? Agora eu vou fazer o número 4. Como é que eu faço o número 4? Se eu já usei as duas figurinhas, olha lá, eu estou com 1 e 1, já usei as duas. Vou adicionar mais uma casinha para frente. O 100 em binário significa 4. Tá? O 101 significa 5. Perfeito? O 110, ó lá, eu estava aqui, vou repetir agora o número igual eu fiz aqui em cima. Ó. Repito o número e agora vem o 0. Esse número aqui é o 6. Perfeito? Então, assim se formam os números em binário. E aí, no nosso exemplo de máscara de subrede, a gente tem aquela tabelinha de conversão das casinhas. Né? Então, eu tenho 8 possibilidades de bits. Tá? Então, eu tenho uma casinha aqui que ele é como se ele tivesse 8 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 casinhas aqui. Tá bom? Ela pode assumir o papel de ligado e desligado. Se eu quisesse representar nessas casinhas aqui de 8 possibilidades o número 0, eu deixaria todo mundo desligado. Então, se eu deixar todo mundo aqui, eu vou fazer os exemplos aqui. Se eu quisesse todo mundo igual a desligado, eu não colocaria nenhum número 1 aqui. E se eu quisesse representar o número 1, eu colocaria o número ligado esta primeira lampadinha. Esta primeira lampadinha aqui representa o número 1 das 8 sequências. Tá bom? E o número 2? E se eu quisesse só o número 2? Eu ligaria esta daqui. Então, eu vou fazer aqui a sequência. Se eu ligasse somente essa, o valor que eu tenho é 1. O resto estaria todas desligadas das minhas 8 sequências. E se eu quisesse o número 2, que está no nosso exemplo aqui, ó, número 2. Se eu quiser o número 2, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa daqui, porque ela representa o número 1, e vou ligar esta daqui. Isso aqui representa o número 2. As outras estarão todas desligadas. Tá bom? E se eu quisesse representar o número 3, como que eu faço? O número 3, ó, eu tenho o número 2 aqui, eu sei que aqui tem mais 1. Então, o 3 é igual a 11, ó, a nossa tabelinha aqui. Ó. O 3 é igual ao decimal, né? Se a gente fosse ler o decimal, seria 11. Mas em binário, a gente está falando que é o 1 e o 1. Estão ligados, ó. Esse carinha está ligado, esse carinha está ligado, equivale ao 3. E o 4? O 4, eu não preciso do 1, eu não preciso do 2, e eu ligo o bit número 4. Tá vendo? Então aqui estaria todos desligados. Tá bom? Então, essa representação aqui significa 4. E lembra que eu havia feito uma tabelinha do maior número? Então, o maior número que é possível você tirar da primeira casinha é 1. Aqui, o maior número que é possível tirar é o 2. Aqui, o maior número é o 4. Aqui, o maior número é o 8. Aqui, 16, 32, 64, 128. Tá? Então, o maior número, se eu ligar esse bit sozinho, então vamos imaginar agora que eu quero fazer o número 128. Tá? O 128 eu preciso só ligar o primeiro bit, o resto vão estar desligados. Isso aqui, esse número gigante aqui, representa para mim o número 128. Eu quero agora representar o número 192, Evandro. Quero representar o 192. Então, 128 mais 64, vamos ver quanto dá. Vai dar 12, sobe 1, vai dar 9, 192. Então, eu preciso ligar o primeiro e o segundo bit, porque eu vou ter 128 mais 64,
que vai me dar o número 192. Então tá aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E se eu somar todo mundo, 128 mais 64 mais 32, se eu somar todo mundo vai dar o número 255. Então na máscara de subrede que a gente está vendo, né, naquela aula, qual que é a ideia? Eu tenho são sempre 4 numerinhos, né, 4 casinhas desse conjunto binário aqui, ó. Então, para mim representar o 255, eu tenho que ligar todas. Eu ligo todas, eu vou ter o número 255. E aí eu vou ligar de novo. Vou ter o outro 255. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó. Tá vendo? Desliguei o último número. Desliguei o último número. Então, esse último número representa o número 1. Representa 1 para nós. Tá? Então, significa que agora eu tenho qual número aqui? Se eu for fazer a soma, eu vou ter 254. O final dele é 254. Beleza? E isso aqui significa que na minha máscara aqui, por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui não existe, tá? Tipo assim, ó. Na máscara de subrede a gente não vai ver isso. Uma vez que você coloca 0, todos para frente são 0. Na máscara de subrede. No IP tudo bem, não tem problema. Agora na máscara, uma vez que você coloca o primeiro 0, todo mundo para frente está desligado. Tá bom? Então essa é a ideia. O que nós comentamos sobre a questão do CDI, do CIDR? Como que funciona ele? Basicamente, eu vou fazer a contagem de bits ligados para mim saber o barra que ele é. Então, por exemplo, se eu tenho um barra 8, o que significa? Das 4 casinhas que eu tenho, então eu tenho 4 casinhas possíveis, né? Significa que essa casinha aqui, ela está com 255. Lembra o 255 como que é? Ele é uma sequência de 8 números 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui, ó, 8, significa que eu tenho 8 bits ligados. Então, toda essa galera aqui para trás, isso aqui seriam equipamentos, dispositivos. Esse cara aqui é o endereço da minha rede. Tá? Esse cara aqui vai determinar qual que é o tamanho da minha rede. Tá bom? Aí se eu tivesse assim, ó, 255.255, isso significa que eu vou ter os primeiros 8 bits ligados, 2, 4, 6, 7, 8, e depois eu tenho mais 8 bits ligados. Tá vendo? Então isso aqui equivale a um barra 16, porque eu tenho 16 numerinhos 1 ligados. Aí se eu fizesse mais um número aqui, então agora eu teria um barra 17. Tá bom? Se você observar, você vai ver que aqui ele é sempre o dobro, tá? Olha lá, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 5, sucessivamente. O que acontece? Essa quantidade de casinhas que eu tenho aqui, tá bom? Determina qual é a minha rede, tá? E aí eu tenho um negócio legal, que eu vou ter, por exemplo, se você contasse todos aqui, eu tenho 8 mais 8 mais 8 mais 8, o total que eu posso ter é 32, tá bom? Posso ter 32 bits ligados. Para mim saber quantos equipamentos cabem na minha rede, é só eu pegar esse valor, tá? Ou esse valor, indiferente, e subtrair de 32. Então vamos fazer um exemplo com 255, que é um exemplo mais fácil, ponto 255, ponto 255, ponto 0. Quantos equipamentos cabem dentro da minha rede? Essa é a pergunta. Quantos que cabem? Bom, eu vou pegar o meu 32, vou subtrair. Quantos que resta aqui? Eu tenho 8. Então eu tenho 8 menos, aqui, tá vendo? Eu vou ter 24. Vou ter 24 aqui, é o número de bits que eu utilizei, tá bom? Me restaram 8 bits, beleza? Na verdade, a conta aqui seria o contrário, né? Seria 32 menos 24, que dá 8. 2 elevado a 8, tá? A oitava potência é a quantidade de equipamentos. Na verdade, é a quantidade de IPs, tá? Não é exatamente equipamento, é a quantidade de IPs. 2 elevado a 8. Se eu pegasse o 16 aqui, seria 32 menos 16, que me dá 16. Então, 2 elevado a 16 é a quantidade de IPs. Então são números bem grandes, são números significativos. No caso do 2 elevado a 8, é fácil para a gente saber de cabeça, porque a gente utiliza muito isso. Isso aqui é igual a 255,
tá? Na verdade vai dar 256, tá? Se eu pegar 2, deixa eu pegar a calculadora aqui. Como zero conta, a gente acaba falando muito sobre o número 255, mas são 256 IPs possíveis. Então deixa eu achar na calculadora aqui se eu consigo mudar ela para científica. Deixa eu fazer aqui pela... Só dar um pause pra gente não... Então, olha só. 2 elevado a 8 vai ser igual a 256. Tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver. Vou limpar aqui. Vou fazer 2 elevado. A gente viu ali que no barra 16 eu tenho 16 possibilidades. Eu tenho 6.536. Tá vendo? 6.536. Esta é a quantidade de equipamentos que cabem dentro da rede barra 16. Tá vendo? Aí a minha barra 8, então eu tenho 32 menos 8 vai dar 24. Eu tenho 2 elevado a 24, que é a quantidade de equipamentos que cabem dentro da minha rede barra 8. Então 2 elevado a 24, eu vou ter esse número aqui, salvo engano, é 1.677.700, não, é isso mesmo? 1.167.716. Eu tô ruim aqui. 16.777.216. Então essa é a quantidade de dispositivos. Tá bom? Então, quando a gente vai subindo, mexendo nessa numeração aqui, tá bom? Ele vai fazendo essas mudanças. Desculpa aí a leitura, né? Tá até separado aqui, né, as casinhas, e a gente tenta ler de forma ali automática, tá bom? Então, você vê quantos IPs cabem dentro de uma rede 8. Tá? Por que a gente está vendo isso? Nós vamos ver mais para frente, tá bom? Que existe o tal do broadcast. Que o que é? Imagine que eu tenho 3 equipamentos. Quando eu falo de broadcast, significa que todo mundo desta rede vai receber o mesmo pacote, a mesma sinalização. Eu falo com todo mundo e todo mundo tem que me responder, tá bom? Você imagina eu numa rede onde eu tenho 16 milhões de IPs possíveis, tá? Tenho 16 milhões, como a gente viu na barra 8. Se eu não fizer uma boa gestão disso e eu tiver um broadcast, eu acabo com a minha rede. Porque esse cara vai falar para cá e ele tem que responder para cá. Esse vai falar para cá, tem que responder para cá. Mas como um broadcast, na hora de eu responder, né, eu tenho que responder dependendo do qual for a sinalização, eu envio para cá também. Então, se esse equipamento fizer um broadcast, aí olha só que meleca que vira. Estou falando de 3 dispositivos. Você imagina uma rede que tem essa possibilidade aqui. Então a gente tem que sempre planejar muito bem a nossa rede. É muito comum a gente utilizar a barra 24, mas é importante a gente planejar a nossa rede para que a gente venha diminuir esse tipo de situação, tá bom? Então essa é a aula para tentar dar uma clareada mais aí na questão de máscaras de rede, na questão de endereçamento IP, tá bom? Então a intenção aqui é basicamente tirar, né, aqueles pormenores que ficaram da aula passada. Vamos junto, até a próxima aula.